Tem uma história do meu pai que ficou muito famosa quando eu era criança ainda. Eu internalizei essa história. Minha mãe contava, meu irmão contava, meus tios contavam, mas principalmente minha mãe. E essa história me marcou muito. E até hoje, quando eu converso sobre dinheiro, essa história me vem à mente e eu sempre trago ela para discussão porque eu acho que ela representa muito do que é hoje um dos maiores desafios do brasileiro médio, né? A gente brinca do afegão médio, mas o brasileiro médio sofre, né? Acho que o percentual de famílias endividadas hoje no país é enorme e muito disso começa com o fator hereditariedade, mas não é só ele que está envolvido aí nessa questão, né? Enfim, qual é a história no final das contas? Eu me recordo desse período, eu acho que eu tinha por volta de 12 anos, 11 para 12 anos, ali no início da adolescência. E um belo dia, meu pai falou para minha mãe que ele ia na oficina para dar uma olhada no carro. Se eu não me engano, na época ele tinha um Santana. Quem lembra aí do saudoso Santana? Muito bom, carrão. Tem alguns problemas crônicos, mas é um baita de um carro. E ele estava com algum problema ali com o carro e ele falou que ia na oficina e voltava. Isso é no início do dia ali, 9 da manhã, 9:30 da manhã de um final de semana. Se não me falha a memória, é de um sábado. Beleza, ele saiu, foi lá na oficina e algumas horas depois ele aparece com uma Paraty. Novinha, cara, a pintura brilhava assim. É engraçado porque meu pai sempre gostou muito de carro e ele teve vários dos carros clássicos, né? Ele teve Santana, ele teve Gol, ele teve Paraty, ele teve Del Rey, ele teve uns carros que eu lembro até hoje. E é legal porque é uma memória que eu tenho, nossa, né, de viagens e, enfim, entre outras experiências que a gente tinha ali dentro do contexto de carro, e essa é uma delas. Enfim, meu pai foi lá, resolveu o problema mecânico do carro, voltou com um carro novo. Aí tu já deve imaginar que a minha mãe não ficou muito feliz, né? A gente não era paupérrimo, mas a gente também não era rico. Então, uma pessoa dizer que vai no mercado e voltar dizendo que comprou o mercado não vai trazer uma experiência do usuário muito boa para a esposa, né? E aí, eu lembro que na época minha mãe ficou chateada pra caramba, eles brigaram, enfim, discutiram várias vezes com relação a essa decisão do meu pai. E essa história ficou marcada para mim, né? E é engraçado porque eu tenho flashes dessa história, mas boa parte dela, a minha memória é de outras pessoas contando, ou de eu mesmo, né, contando para algum amigo, ou lembrando, recordando, por conta de alguma situação do dia a dia. Enfim, por que que eu estou contando essa história aqui, né? Porque o primeiro fator, e aí falando um pouco sobre essa questão de por que que a gente está atolado em dívida, né, em termos de nação, por que que o brasileiro passa tanta dificuldade, passa tanto problema, separando aí esse desafio, essa chaga em duas gavetas, eu diria que a gente tem a questão técnica, o conhecimento técnico a respeito de o que que é o dinheiro, como gerá-lo, como geri-lo, ó, interessante, nunca tinha pensado desse jeito. E como gastá-lo da forma correta, né? Então, a primeira parte é a parte técnica. E a segunda parte, a segunda gaveta, é a gaveta comportamental. E hoje em dia a gente vê alguns autores falando disso. Você pega, por exemplo, um Paulo Vieira, fala muito sobre essa questão do comportamento do consumo, da dinâmica comportamental interferindo na forma como a gente lida com o dinheiro. Enfim, a gente tem essas duas gavetas que elas, no final das contas, elas são complementares, mas vamos separar aqui para facilitar a construção da nossa conversa. No Brasil, de uma forma geral,
e aí eu posso falar isso com alguma propriedade, porque eu morei em alguns estados, além de Pernambuco, Roraima, Aracaju, São Paulo, eu conheço Salvador, né, Bahia, Rio de Janeiro. Eu tenho experiências de morar ou de passar longas temporadas em várias cidades do Brasil durante o meu crescimento, então eu consigo ter algumas referências interessantes com relação a isso e um pouco além do achismo. De uma forma geral, a gente não é instruído com relação a nenhuma das duas áreas, nem a técnica, nem a comportamental. E quando é muito pouco a técnica. Então, poucas pessoas têm noção é, da ciência do dinheiro, vamos falar assim, e as poucas que têm vão ter um viés muito atrelado à parte técnica. Então, não, é o investimento XYZ, a caderneta de poupança, enfim. E aí a gente tem o maior problema dentro dessa equação aqui, né? Porque a gente é pouco exposto ao assunto dinheiro. Quando a gente é exposto ao fator menos crítico. Não é o menos importante, não vamos chamar de menos importante, mas é o menos crítico, porque o comportamental ele é 80% do peso quando o assunto é dinheiro. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm pouquíssimo ou nenhum conhecimento técnico a respeito de dinheiro e conseguem acumular, multiplicar patrimônio com alguma facilidade, enquanto a gente vai ter pessoas com conhecimento técnico elevadíssimo que têm muita dificuldade em gerar e gerir dinheiro. Então, para fechar esse maravilhoso arco da desgraça, a gente nunca é exposto é, a essa parte tão importante da nossa vida, que é o recurso financeiro, a gestão dele, a geração dele. E quando a gente é exposto só um pouquinho assim à parte técnica. Então, essa para mim é uma das principais razões pelas quais o brasileiro médio vai ter tanta dificuldade dentro desse assunto. E aí, se a gente for parar para desmembrar, né, o que eu estou dizendo aqui, que é o ponto fundamental, que é o 80%, né, na lógica de Pareto 80-20, 80% da importância deve ser dada a questões comportamentais no assunto dinheiro e 20% só a questões técnicas. Porque se você sabe matemática básica e princípios básicos, como por exemplo, você não pode gastar mais do que você ganha, por exemplo, ou guarde 10% de tudo que você gera de receita numa conta para você ter uma reserva de emergência, por exemplo. Então, isso são princípios básicos e questões que, por mais bobas que pareçam, quando você tem a parte comportamental resolvida, a vida anda com muito mais facilidade. E aí, dentro da área comportamental, a gente tem subdivisões ali, né? Mas para mim as principais são a parte de hereditariedade, por isso que eu falei do meu pai, né? Eu herdei, e a gente geralmente herda os nossos comportamentos de consumo dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que criam a gente, de uma forma geral. Não é sempre assim, mas é bem comum isso acontecer. Então, o fator hereditariedade é bem importante nessa equação. Então, a gente entender, pô, eu estou tendo dificuldades aqui nessa questão. Como é que meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó lidavam com o dinheiro? Será que eu não estou lidando com o dinheiro de uma forma parecida com a deles? Pô, interessante. Se a resposta é sim, como é que eles lidavam? Quais eram os prós e contras? Quais princípios eles estavam quebrando com relação à geração e gestão de dinheiro que eu preciso parar de quebrar? Então, a parte de hereditariedade e de ambiente, ela é muito importante, né? As pessoas que convivem com você também vão influenciar na forma como você consome. E isso é, é importante que a gente avalie. Outra questão que é pouco avaliada hoje, dentro desse arcabouço aí de comportamento, é a saúde mental, né? Ou aspectos de saúde, por exemplo, como um TDAH. Eu sou TDAH, eu tenho esse padrão. Eu e minha esposa temos esse padrão. Isso faz com que a gente tenha uma alteração ali na dinâmica de busca por recompensa, né? Eu esqueci o nome do hormônio agora,
que é alterado dentro do TDAH, mas, em resumo, o fato de eu ter um padrão de TDAH faz com que eu tome decisões de forma muito mais impulsiva, faz com que eu busque recompensas rápidas. Isso, assim, é um celeiro cheio para problemas quando o assunto é gestão de dinheiro, porque durante muito tempo da minha vida eu tive dificuldade de me organizar financeiramente e de crescer nesse aspecto da minha vida, porque eu estava o tempo inteiro satisfazendo vontades imediatas, e a gente sabe que esse é outro princípio com relação ao dinheiro, né? Tem um princípio que chama, se não me falha a memória, preferência temporal, né? Que vai falar que a tua disposição em abrir mão de prazeres no presente para recompensas futuras é diretamente proporcional, ligada ao teu potencial de resultado futuro, financeiramente falando e em outros aspectos da vida também. No relacionamento, a preferência temporal também vai trazer um ganho para a tua vida, enfim, quase tudo na tua vida, preferência temporal, abrir mão do prazer de hoje pela recompensa do amanhã, ela vai ser sempre determinante para o nosso bem-estar geral, financeiro principalmente. Então, o fato de eu ser um TDAH, de eu ter esse padrão, ele interfere com a forma como eu lido não só com dinheiro, mas principalmente com ele. Então, primeiro, se eu não entendo o que está acontecendo comigo, muita gente tem TDAH e não tem um diagnóstico mais assertivo, não tem um tratamento correto e acaba vivendo ali uma vida inteira tentando consertar a vida financeira, olhando, por exemplo, para o aspecto técnico. Ah, não, eu não consigo fazer as coisas direito, não consigo me organizar financeiramente porque, cara, eu nunca estudei isso, eu não sei investir, eu não sei. E, cara, a quantidade de gente que tem por aí que vive uma vida muito boa, financeiramente falando, simplesmente poupando 15, 20, 30% do que gera de receita, é enorme. Então, é multifatorial, né? Então, falando dessa parte que é a mais importante, a gente separou, né? A gente tem a parte técnica do dinheiro, conhecimentos a respeito de dinheiro, como investir, como gerenciar, como gerar, e a segunda parte é comportamental. A comportamental é de longe mais importante, é forte, né? Mas ela pesa na equação muito mais no longo prazo, se a gente colocar ela em comparação com conhecimento técnico. Tanto é que a gente vai ter aí grandes empresários, grandes realizadores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que têm pouquíssimo conhecimento técnico a respeito de finanças, mas que acumulam recurso, patrimônio de forma assustadora. Então, está muito mais relacionado ao comportamento, né? À hereditariedade, a essas questões de saúde, tanto mental quanto física, fisiológica, entre outras questões aí que estão nos meandros do comportamento. Mas, no final das contas, o que a gente precisa avaliar e o motivo pelo qual eu trouxe esse assunto aqui é: talvez as coisas não estejam andando como tu gostaria, em termos de resultado financeiro. Talvez tu esteja colocando uma tonelada de energia no lugar errado. É possível, como eu passei por isso. Eu passei muito tempo da minha vida achando que todo o problema de dinheiro na minha vida tinha relação com a minha falta de conhecimento técnico a respeito do dinheiro. E aí eu fui estudar, eu fui ler livros, eu fui fazer cursos. Isso não mudou o meu resultado. O que realmente mudou o meu resultado foi entender quais eram os padrões que eu tinha adotado de pessoas que eu convivi, pessoas que me educaram, o que estava faltando ali em termos de princípio. E, posteriormente, o que mais impactou minha vida financeira foi entender: ah, eu sou TDAH. Eu preciso lidar com esse aspecto da minha vida de uma forma diferente para que eu possa equilibrar aqui essa questão e conseguir ter resultados melhores, ter consistência, que é outra questão problemática para o TDAH. Fazer a mesma coisa por um longo período de tempo é mais difícil, mais desafiador. Então, eu precisei observar essa questão do TDAH com muito mais profundidade, buscar tratamentos, alternativas e
acompanhar de forma mais atenta a forma como eu me comportava quando o assunto era dinheiro. E gradativamente as coisas vêm melhorando ano após ano. Então, fiquei com um desejo de trazer esse assunto aqui. Não é a minha ideia trazer esse tipo de conteúdo mais, digamos assim, estruturado no sentido de aula. Já dei muita aula na minha vida, adoro ensinar, mas não é a minha ideia aqui. Minha ideia é dividir um pouco dos meus desafios, das coisas que passam pela minha cabeça e ter uma conversa sadia contigo. Mas eu fiquei com vontade de falar sobre esse assunto e estou aqui falando. Espero que faça sentido para você, que seja útil para você esse conteúdo. Para analisar se tu tá caindo sempre no mesmo buraco dentro desse assunto da tua vida, da questão financeira. Começa a olhar para outros aspectos, para outras variáveis, porque tu pode estar colocando muita energia há muito tempo no fator errado, no lugar errado. E aí, se o teu carro tá parando sem querer andar, tu acha que é o pneu e tu tá trocando o pneu, mas na verdade o problema é na gasolina, no óleo. Então, a gente ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo com a gente e testar coisas novas também. Levar em consideração, pô, eu posso estar falhando nessa outra área aqui. Não tenho certeza, mas vou começar a colocar energia nessa outra área para ver se o resultado mexe um pouquinho, sabe? Acho que isso é muito importante. Enfim, espero que você tenha curtido o conteúdo. Deixa aqui o seu like, me ajuda muito. Se inscreva no canal se você quer receber os próximos conteúdos e consumir os próximos conteúdos. E a gente se vê na próxima semana.